Num tempo onde as paisagens de Israel eram desenhadas por sinagogas e o ar carregava a essência dos pergaminhos da Torá, lá estava um grupo muito conhecido, os fariseus. Sua história, meus caros ouvintes, começa nas raízes profundas das tradições judaicas. Os fariseus eram uma espécie de partido religioso que ganhou força durante o período que vai desde o exílio babilônico até a destruição do Segundo Templo em 70 depois de Cristo. Eles eram respeitados dentro da sociedade judaica. Mestre da lei e das escrituras, os fariseus se destacavam pelo conhecimento detalhado de cada versículo, cada palavra, cada sopro da lei de Moisés. No entanto, esse respeito tinha seu lado sombrio, se é que podemos chamar assim. Eles não só conheciam a lei, mas adicionavam camadas de tradições e regras humanas, formando um fardo quase insuportável para o povo cumprir. Eles acreditavam no poder das suas observâncias religiosas para a garantia da salvação. E por conta disso, praticavam um legalismo rigoroso que, na visão deles, os tornavam mais puros e santos que os demais. Ao passo que o povo comum lutava para sobreviver sob a opressão romana, eles se esmeravam em cumprir e impor essas regras. O distanciamento da essência amorosa das leis mosaicas era evidente, porém, em suas mentes, estavam servindo a Deus da maneira mais perfeita possível. Então, surge Jesus de Nazaré. Com um ensinamento simples, mas incrivelmente poderoso, o amor. Jesus era um mestre, mas não como os fariseus. Ele curava no sábado, comia com pecadores e proclamava uma mensagem de fé e graça, não de cumprimento legalista da lei. Para o desespero dos fariseus, este homem estava virando o jogo, desafiando a autoridade deles, e o que era pior, no entendimento deles, trivializando a lei que guardavam tão fervorosamente. O confronto era inevitável. Jesus denunciava a hipocrisia deles abertamente. Ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de toda outra hortaliça, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas, disse ele, apontando diretamente para a perda do foco central da lei e a justiça, a misericórdia e a fé. Os fariseus se cerravam cada vez mais contra Jesus porque viam nele uma ameaça não só às suas tradições, mas ao seu poder e prestígio. Eles não conseguiam enxergá-lo como Messias porque esperavam um libertador político, um rei que derrubaria Roma e os colocaria em posições ainda mais altas. Jesus, com seu reino de paz e amor, não combinava com as expectativas deles. A oposição cresceu a tal ponto que os fariseus, em uma mistura de inveja e medo, tramaram contra a vida de Jesus. Não aceitavam suas críticas e não conseguiam absorver a ideia de que Deus poderia agir fora dos limites que eles haviam criado. Jesus, por sua vez, não combatia os fariseus com armas ou violência. Ele combatia com parábolas que desmascaravam suas pretensões, com milagres que mostravam a ação de Deus e com uma compaixão que eles não conseguiam entender. Jesus oferecia uma nova maneira de ver a lei, e não mais como um conjunto de regras opressivas, mas como princípios que deveriam guiar o coração a viver em amor e misericórdia. Ao final, os fariseus conseguiram o que queriam. Eles manipularam o sistema e conseguiram que Jesus fosse crucificado. O que eles não previram foi que essa morte seria exatamente o cumprimento da missão divina de Jesus, que então ressuscitaria e inauguraria uma nova era para a humanidade, a Era da Graça. Assim, através dessa narrativa simples, vemos não apenas a história de um grupo de homens apegados a leis que mais dividiam do que uniam, mas a história de um Salvador que trouxe uma mensagem revolucionária de amor e redenção que transcende os séculos. Independentemente de quão fundo nos encontremos em nossos próprios legalismos, a mensagem de Jesus continua a nos desafiar a viver uma religião que reflita o coração de Deus, cheio de compaixão e graça. Esse, queridos amigos, é o convite que fica para todos nós.